Essa aqui é a caixa de abelha sem ferrão, que é o modelo INPA, 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 que é um modelo muito usado para fazer criação de abelhas nativas, que são as abelhas sem ferrão, abelhas indígenas, como também são chamadas. Essas abelhas são, como o próprio nome já sugere, nativas do Brasil mesmo, são abelhas nossas. O Brasil tem em torno de 150, 200 e poucas espécies de abelhas sem ferrão. Como é que funciona? Como eu falei, esse é o modelo INPA, ele é compartimentizado. Então, cada compartimento desse tem uma função que eu vou explicar agora. Então, deixa eu desmontar aqui. Vocês vão perceber que ela é toda desmontável. Olha aqui. Qual é a primeira parte dela? A primeira parte é o fundo, que é esse aqui. Ele é feito em madeira. Essa aqui, especificamente, é feita com eucalipto. Tá? A primeira parte é muito importante, que é o ninho. É nesse primeiro compartimento onde vão ficar o ninho das abelhas sem ferrão, a maioria da parte dele. E bem aqui tem esse buraco que vocês estão vendo. Isso aqui é a única entrada e saída que teremos dentro dessa criação de abelhas. Essa parte bem aqui embaixo é onde as abelhas vão entrar e também sair no seu dia a dia. A primeira parte é essa aqui. A segunda parte, que vem aqui por cima, é o sobreninho. Esse aqui é o segundo compartimento, que é o sobreninho. Como o próprio nome já sugere, esse sobreninho é que fica em cima do ninho. Então elas constroem o ninho no primeiro compartimento, o sobreninho vai ficar aqui em cima, e é nesses dois compartimentos, principalmente, que a abelha rainha vai se locomover, né, para fazer aí a sua postura e tudo mais. Então, ninho, sobreninho, a entrada, que é muito importante. Em seguida, depois que nós fazemos a captura, nós colocamos as melgueiras. Essa aqui é a estrutura de uma melgueira. Vocês percebam que ela tem apenas duas, nas laterais aqui, tem duas aberturas laterais, que é justamente para fazer o trânsito das abelhas entre o ninho, sobreninho e as melgueiras. Qual é a função da melgueira? Armazenamento de alimento, armazenamento de mel para as abelhas. É aqui dentro dessa estrutura que vão ser criados os potinhos, onde muitas abelhas sem ferrão fazem em formato de potinhos, os seus reservatórios de alimentos e também reservatórios de pólen. Então, nessas melgueiras, como o próprio nome já sugere, elas vão guardar o mel, que são o seu alimento, e também reservatórios de pólen. E ele vem aqui em cima. Essa aqui ela é pequena, é uma caixa que vai ser usada provavelmente para criar abelhas jataí, que é uma abelha muito comum no Brasil. Ela é muito fácil de ser encontrada em todo o Brasil. E vem aqui em cima, por isso que ela é bem pequenininha. Mas existem diversos modelos de outras caixas, sem ser esse modelo ímpar aqui, tá bom? O que eu estou mostrando especificamente é esse modelo. Essa segunda peça aqui, vocês vão perceber que também é uma melgueira. Quando é que eu coloco essa melgueira? Geralmente, como eu falei, a gente coloca primeiro o ninho e sobreninho para fazer a captura, que eu vou mostrar como é que faz a captura no próximo vídeo, depois desse aqui. Colocamos a melgueira, elas começam a produzir mel. Quando você perceber que a colmeia já está bem forte, produzindo bastante mel, e principalmente quando chegar a época do verão e da primavera, que é uma época que ela tem uma florada muito forte, e elas vão produzir bastante alimento, aí a gente pode ver a necessidade de colocar outra melgueira em cima da nossa caixa para fazer com que elas produzam mel aqui em cima também, tá? Então, duas melgueiras. Outro importantíssimo ponto, eu já coloco a tampa aqui em cima? Não, ainda não. Antes de colocar, eu preciso colocar esse acetato aqui, que é um plástico bem resistente, que ele vem aqui em cima da melgueira. Qual é a função dele? Quando essa estrutura aqui for sendo construída pelas abelhas, vai chegar aqui no teto. Se não tiver esse plástico em cima, a estrutura das melgueiras vai grudar aqui na tampa. Isso não é bom. Por quê? Porque sem o plástico, na hora que eu for abrir, vai destruir os potes de mel e as estruturas que tiver aqui em cima. E eu não quero isso. Então, eu coloco esse plástico em cima
da melgueira e depois coloco a tampa. Dessa maneira, não vai grudar as estruturas da melgueira construídas aqui dentro na tampa. E eu vou poder abrir aqui sem ter destruição de nada. E ao mesmo tempo, também vou poder acompanhar, como o plástico é transparente, o que elas estão fazendo aqui dentro. E por fim, a tampa, aqui ó, e fechamos a nossa caixa ímpar. Tem alguns cuidados importantes que eu vou mostrar nos próximos vídeos, além da captura, né? Que é, por exemplo, colocar a fita crepe nessas frestas, nessas divisórias, para ajudar no início a vedar totalmente a caixa, que posteriormente elas também vão fazer esse trabalho com própolis. No próximo vídeo eu vou mostrar aqui ó, como a gente pode usar para fazer a captura, usando o atrativo, que é importantíssimo, usando também a cera, ó, que já está aqui, para fazer a captura da abelha sem ferrão. Vou mostrar isso no próximo vídeo. Inclusive, no próximo vídeo, a gente vai perceber que a gente não precisa usar tudo isso para fazer a captura direto na caixa. E também tem a captura que a gente faz usando garrafa PET como isca, tá bom? Então esse aqui é o modelo ímpar, como eu falei, é o modelo mais usado, mais aprimorado e trabalhado nos últimos anos, nas últimas décadas, para fazer a criação de abelhas nativas, as nossas abelhas nativas sem ferrão, que são importantíssimas para o nosso país, porque, vou dar só um exemplo, o açaí que a gente toma, que é processado, só existe açaí, por quê? Porque as abelhas polinizam o cacho do açaí. Então, apenas um exemplo de como elas são importantes. 80%, 70% das flores de um pé de açaizeiro são polinizadas por essas abelhas aqui, as sem ferrão. E os outros 30% demais insetos. Então a gente percebe a importância dessas abelhas na natureza e que impactam diretamente na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, se quiser criar abelha, do maior apoio, então esse aqui é o modelo ímpar que a gente tem aqui.